Explica então. Por isso que eu sou contra o júri. Ah, eu sabia, por isso que eu perguntei. Diz aí. A questão é a seguinte, é que o fundamento do júri, em rápidas palavras, o júri nasceu na carta que o rei João Sem Terra, né, otorgou aos barões a Sim. força de espada, né? Era um instrumento, no início era um instrumento de garantia, Sim. porque qual era a garantia? A garantia é que você seria julgado pelos seus pares e não pelos nobres. Não pelo rei. Olá, estamos começando mais um Pode Falar em Direito, comigo, Feliciano. É um prazer muito grande poder estar falando para vocês. Acompanhe nossos episódios completos no YouTube, no Spotify, nós temos cortes no próprio YouTube, no TikTok, no Quai. E, por favor, nos sigam, né? Se inscrevam no nosso canal, deixem um like, compartilhem. Tudo isso é muito importante para nós. E também respondam a nossa pod pesquisa, não é? Que está o link na descrição, por favor. Um grande abraço a todos que estão aí, não é? A torcida do Fortaleza, principalmente, não é? A torcida do Ceará, que a gente tem um carinho muito grande também. A torcida do Ferrinho e toda a torcida brasileira. Estamos... Eu estava aqui quase. Porque nós temos um ilustre alvinegro aqui presente mais uma vez. Estamos aqui recebendo, para este outro episódio, o Dr. Luiz Antônio Abrantes Pequeno, meu querido tio Luiz Antônio, membro do Ministério Público do Estado do Ceará, procurador de Justiça com atuação no 2º grau de jurisdição. Tio Luiz Antônio, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco para tratarmos de assuntos interessantes para a nossa sociedade. Rapaz, por mim eu armava até uma rede aqui para todo dia tá gravando aqui com vocês. Olha que a gente botou o armador. Cearense tem que ter, né? Tio, na carreira do Ministério Público, não é? Quais foram as comarcas que você já passou? Olha, até bom. No Ministério Público, você sempre começa pelo interior. Sim. Hoje o Ministério Público ele tem a seguinte configuração na carreira: promotor de justiça de entrância inicial, promotor de justiça de entrância intermediária, promotor de justiça de entrância final. E aí o quarto passo, procurador de justiça. Certo. No meu caso, eu entrei no Ministério Público em 1993. E aí a minha primeira comarca, rapaz, tem uma grata saudade, eu mando um abraço para quem estiver nos ouvindo, Santana do Cariri. Você sobe, tá no Crato, né, Juazeiro, sobe a serra, sobe a Chapada e chega em Nova Olinda, onde nós temos nosso querido mestre Expedito Celeiro, e pega a esquerda, roda 6 quilômetros e chega em Santana. Só vai para Santana do Cariri quem tem negócio. Rapaz, é longe, hein? Rapaz, é bastante longe. E como foi lá? Morou lá? Morei lá. Vou dizer um negócio. O Cariri, o Ceará todo é maravilhoso, né? Suas praias, nós cearenses somos pessoas realmente diferenciadas no que tange a hospitalidade, Sim, né? é verdade. O cearense é muito hospitaleiro. E não podia ser diferente lá, né? Mas fui recebido com tanto carinho pelas pessoas ali do Cariri, porque lá eu trabalhei em Potengi, Crato, Juazeiro, Nova Olinda, que era termo na época, Araripina, eu acho que era Araripina. Enfim, uma grande quantidade de comarcas, porque tinham poucos promotores. Sim. Então a gente conhecia o Cariri quase todo, né? Tio, e a gente sempre vê na televisão, assim, as pessoas veem, né, quando envolve algum filme, alguma série norte-americana que envolve a justiça, toda questão que envolve a justiça a gente vê um júri. No Brasil não é assim, né? No Brasil os júris só são para certos tipos de crime. Como é que funciona o júri numa forma geral? No Brasil, ele, por previsão constitucional, todas as constituições, na verdade, trazem a especificação do júri como sendo de atribuição exclusiva do corpo de jurados
7 jurados populares, né? E só houve uma pequena modificação ao longo da República para cá, né? Do Código da República para cá. É que, durante um tempo, eram os crimes contra a vida e os crimes contra a economia popular, né? Acho até peculiar, né? É verdade, tudo a ver. Mas aí, hoje, o júri é isso. O júri são os crimes contra a vida. Uns crimes dolosos contra a vida. Então, para você ser jurado, é necessário o indivíduo ser formado em direito, ele ter conhecimento jurídico? Não, ele precisa ser alfabetizado. Sim. É o mínimo, porque ele vai precisar ler os quesitos e tudo. No interior, que é e mesmo aqui, obviamente, a lista de jurados, ela é feita procurando, obviamente, abranger todos os segmentos sociais. Sim. Inclusive, há uma legislação nova que obriga que nos crimes de feminicídio haja uma determinada composição de mulheres no corpo de jurados. Foi uma alteração muito, inclusive, muito feliz. Mas, e aí qualquer pessoa pode ser jurado, é escolhido como jurado, né? Certo. É considerado serviço público relevante. Agora, eu particularmente, Feliciano, eu sou contra a instituição do júri. Sim, por quê? Bastante, na verdade, sou radicalmente contra. Me explique isso, esclarecendo também uma dúvida. O jurado, ele pode ser qualquer do povo, não tem que ter formação jurídica, mas ele precisa conhecer a lei para julgar? Como é isso? Não. Explica, então. Por isso que eu sou contra o júri. Eu sabia, por isso que eu perguntei. Diz aí. A questão é a seguinte, é que o fundamento do júri, em rápidas palavras, o júri nasceu na carta que o rei João Sem Terra, né, otorgou aos barões a força de espada, né? Era um instrumento, no início era um instrumento de garantia. Sim. Porque qual era a garantia? A garantia é que você seria julgado pelos seus pares e não pelos nobres. Não pelo rei. Não, nem pelo rei, nem pelos nobres, pelos seus pares. Interessante. Então, numa época onde havia o absolutismo, onde os camponeses eram tratados como escravos, sim, fazia todo sentido. Eu estou na segunda década do século XXI. Sim. E eu estou julgando o crime mais grave que existe dentro do ordenamento jurídico pátrio, que é o crime contra a vida. Sim. E deixando que esse crime seja julgado por 7 pessoas que são absolutamente leigas. Sim. Rapaz, se você pegar, Feliciano, os livros de direito penal, os livros de processo penal, existem centenas de livros que não chegam ao acordo da quantidade, da qualidade, da abrangência, da quesitação do júri. Coisa que o Supremo Tribunal Federal tem várias controvérsias, o STJ tem várias controvérsias sobre quesitação, e aí você vai entregar o julgamento do bem mais importante, sim, que é a vida, para 7 pessoas que, muito embora bem intencionadas, mas que não entendem de direito. Sim. Rapaz, isso eu não consigo entender. Eu sempre digo, o júri, no formato de hoje, ele absolve culpados e condena inocentes. É uma coisa arcaica, né? Porque, como o senhor falou, né, antigamente, quando ele surgiu, né, o Estado era meio que a parte da sociedade. O Estado meio que tinha uma imposição sobre a sociedade. E hoje a gente tem uma concepção de Estado diferente, que o Estado serve à sociedade. Então não há mais não existe mais esse distanciamento. Não há. E olha, o júri é tão incoerente. Ela disse, não, é o crime mais grave, merece ser julgado pelo povo do local onde o crime ocorreu, né? A prevenção sim, geral. Meu amigo, eu vou dizer um negócio. Eu posso matar uma pessoa por um relevante motivo moral social. Digamos que eu estou aqui com a minha namorada e a pessoa vai lá e mata a minha namorada na minha frente, não deixa eu me defender, e aí eu
depois encontro essa pessoa, logo em seguida, e vou lá e mato essa pessoa. Um exemplo Sim. bem tosco, né? Sim. Cometi um homicídio privilegiado. Vou ser julgado pelo Tribunal do SES. Uhum. Aí chega o sujeito, olha outra situação. Você chega, aponta uma arma para o cidadão, pai de família, 5 filhos, trabalhador, aí passa o celular, aí o sujeito nervoso não vai para entregar o celular, mas demora, aí o cara vai lá e pau, dá um tiro e mata o cidadão. Latrocínio. Sim. Como nós dois sabemos, né? O latrocínio, e a comunidade tem que saber, o latrocínio não é um crime contra a vida. Embora mate a pessoa. Embora mate a pessoa. Mate ou tente matar, né? Sim. É um crime contra o patrimônio. Aí não vai pro júri. Não vai para o júri. O juiz togado, concursado vai julgar. E julga rápido. Latrocínio. E a pena é uma pena exemplar. Sim. Né? Então, peraí, cara, deixa eu só te dizer que o latrocínio nada mais é do que um homicídio com uma circunstância torpe. Sim. Você mata para roubar. Pelo patrimônio do outro. Ou mata para assegurar que você fique com o objeto do roubo. Então é um homicídio, mas um homicídio diferenciado, porque é um homicídio cometido por um motivo mesquinho ou torpe, que merece mesmo assim uma pena bem acentuada. E aí, qual a diferença? Sim. Eu confio em entregar o latrocida ao julgamento de um juiz togado, mas não confio o julgamento de uma pessoa que matou outrem por um relevante valor moral ou social. E uma coisa bem assim estranha, né? Como quem vai julgar são os jurados, que não tem formação jurídica, né? Eles vão ser convencidos muitas vezes mais pela eloquência e pelo discurso de quem acusa ou de quem defende, né? Que não é um critério técnico jurídico. Realmente ter pai e mãe no direito, como ele tem, e os avós, faz toda a diferença pela inteligência e a pertinência dos comentários. Exatamente isso. A pessoa vai ser julgado por pessoas que não têm condições de valorar as questões que são postas no júri, que são questões complexas. Olha, só para você ter uma ideia, eu peguei um recurso um dia desse. Olha lá. 2 irmãos perpetraram um homicídio. Certo. Mesmo homicídio. Uma vítima morta por 2 irmãos. Aí um foi condenado e o outro foi absolvido. Mas estavam na mesma circunstância. Um segurou e o outro... Não, quando eu vi lá a requisitação, né? Houve crime? Houve. Fulano, sim, deve ser condenado ou absolvido? Absolvido. Eles admitiram que o cara cometeu o homicídio, mas disseram que ele deve ser absolvido. E quando fizeram a mesma requisitação para o irmão dele, a resposta foi inversa. A resposta foi inversa. Porque é outra falha do procedimento, né? Porque o jurado, ao contrário do juiz de direito, né, ele não precisa fundamentar a decisão, ele só diz sim ou não, né? Soberania dos veredictos. Do veredicto. Absurdo dos absurdos. Por exemplo, ele pode reconhecer, os jurados podem reconhecer que o cara cometeu o crime de todo ou qualquer modo e absolver por clemência. O que é que o senhor acha dessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou a possibilidade de se argumentar no júri a questão da legítima defesa da honra, quando geralmente o marido comete o crime de feminicídio, né, o companheiro, o namorado, né, por questão de ciúme, porque foi traído, e que isso o Supremo assim proibiu esse tipo de alegação? Tecnicamente é possível no procedimento você evitar que se alegue uma determinada matéria de defesa? Acho possível. Em primeiro lugar, quero fazer um registro, né? Pois não. Eu tenho uma verdadeira ojeriza a homem que agride de qualquer modo, de qualquer forma a mulher, seja moral, seja física. Para mim, aí eu acho
que o legislador deve intervir e incrementar ainda mais as penas, seja para a lesão corporal, seja para o homicídio, inclusive a questão do cumprimento de pena, porque eu acho talvez um dos crimes mais odientos, né? Porque né? se aproveita de uma vítima indefesa que geralmente está dentro de casa, ninguém está ali para proteger ou ver. Dentro de casa, na frente dos filhos. E além do mais, como nós sabemos, a mulher é um ser sagrado. Sim. Então, quanto à questão jurídica, eu entendo que o Supremo pode, e o legislador também pode, vedar o uso de determinadas circunstâncias. Como pode vedar, como pode criar. Sim. Né? Por exemplo, qualificadora. Se você matar uma pessoa que é, por exemplo, um policial, sim, no exercício da profissão do policial. Ou em razão dela, né? Ou em razão por dela. Uma vingança de alguma coisa. Você tem uma pena majorada. Sim. Né? Que é um agente público muito mais exposto a lidar com o criminoso do que outros. Mais do que andou muito bem o legislador, porque embora o problema da lei é que a lei é reativa, né? E não preventiva. Sim. Nada vai tirar da família do policial a perda, né? Daquele servidor público tão importante. Faça aqui um pleito de gratidão aos policiais, aos membros em geral da Polícia Civil, Militar, Federal. Os bombeiros, federal, né? Guarda Municipal, prestam relevantes serviços. E o curioso, né, é que sobre esse aspecto, Feliciano, eu sempre notei uma coisa muito interessante. Quando um agente da segurança pública, seja ele qual for, comete um desvio, e é normal, sim, que dentro das forças policiais haja um desvio, porque tem dentro do Ministério Público desvio. Qualquer coletividade. Magistratura tem desvio. Não é a instituição, são pessoas pontuais. São os humanos. Sim. Mas é interessante que como a imprensa, eu já notei isso há muito tempo, a imprensa amplifica e faz com que aquela pessoa que cometeu aquele desvio, né, seja super exposta e tem um outro efeito. O crime praticado por aquela pessoa, a imprensa faz com que a população acredite que a instituição é daquele jeito. Que a instituição toda é daquele jeito. Rapaz, todos os dias, policiais, bombeiros, guardas civis, guardas municipais, mas todos os dias, falando nisso, só dando um exemplo, porque, já que a polícia militar é mais presente, porque ela é ostensiva. Sim. Todos os dias nós temos pessoas que são beneficiadas com a ação da polícia militar, sim, que tem um celular restituído, é um policial que chega no momento que a agressão, uma violência doméstica está acontecendo. E até coisas que são inusitadas, policiais fazendo partos em viatura, né? Não é isso? E todas essas coisas boas que acontecem diariamente e em um número absurdo não são objeto da devida divulgação. Da divulgação. Quando é para denegrir, se dá uma amplitude muito grande, e quando coisas que devem ser louvadas não tem tanto interesse, né? Isso me dói bastante, sabe? Porque é uma profissão extremamente perigosa, estressante. Há um número imenso, infelizmente, de casos de doenças, sim, de comorbidades psíquicas afetando os nossos policiais por causa da carga de trabalho, por causa do salário, por causa da violência. Do ambiente que ele se encontra, né? E é preciso que a gente faça esse registro. Com certeza, tio. E, assim, a Polícia Civil geralmente tem por missão precípua, né, investigar os crimes, as infrações penais. Mas o Ministério Público também tem essa possibilidade de proceder a investigações? Tem. Como é que funciona a atribuição de cada um? Tem, e nós exercemos isso com maestria e com significativos resultados em prol da sociedade. Claro, as polícias são imprescindíveis. A atuação do Ministério Público, ela é suplementar à atuação
das polícias, ou ela é em conjunto, em colaboração com as polícias. Nós fazemos, o Ministério Público faz operações com a Polícia Civil, faz operações com a Polícia Militar, faz operações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e por aí vai. O que o Ministério Público se foca, obviamente, não é na criminalidade comum, na criminalidade de rua. Sim. O foco da investigação do Ministério Público, que se dá com um instrumento que a gente chama de PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Isso. São os crimes mais graves, na verdade, que são aqueles crimes que afetam, na verdade, toda a sociedade. Envolvem pessoas poderosas, com poder de influência. Isso. Os crimes de colarinho branco, que popularmente assim chamados, mas são os crimes contra a administração pública, são os crimes são nós organizações criminosas, nós também essas tipo eu não quero citar o nome de organização criminosa para poder não mas essas organizações criminosas que infernizam as facções como um todo. Facções que aqui no Ceará, infelizmente, estão infernizando a vida do cidadão comum. Nós estamos trabalhando arduamente para, na medida das nossas forças, combatê-las. Nós temos um órgão próprio, que no caso, esse órgão, ele procura investigar e aí, através da investigação técnica elaborada, né, aí entrar com as ações penais devidas, né? Sim. Temos uma vara especializada, que é a VDOC. Sim. E também temos lidamos muito e de forma muito competente contra os crimes contra a administração pública, através da Procap e do GECOC. Né? Legal. Que lidam com pessoas que têm foro privilegiado. Para explicar, saindo do jurídico aí, o Ministério Público investiga com muita propriedade e com muito sucesso. Eu peguei aqui até as estatísticas. Por exemplo, prefeitos, vereadores, né? Deputados, no nosso caso, os deputados estaduais, que venham a cometer determinados crimes que são de alçada do Ministério Público. Uma dúvida, tio, que eu tenho mesmo. Nos crimes de competência originária, né, que são assim, que as pessoas que têm foro por prerrogativa, que é quando um indivíduo exerce uma determinada função pública importante e ele é processado diretamente no âmbito do Tribunal de Justiça, ou do STJ, ou do próprio Supremo. Como é que funciona a investigação? Antes de ter o processo penal, de ter a ação penal, a investigação é conduzida pelo procurador de justiça ou é conduzida por um desembargador que faz o papel de presidente do inquérito? Como é que funciona? Conduzida pelo Ministério Público, só que como a pessoa, quem tem prerrogativa de foro, a gente tem que tentar simplificar, porque é o objetivo aqui nosso, né? Pessoal, prerrogativa de foro é assim, se a pessoa é promotor de justiça, se a pessoa é juiz, se a pessoa é deputado, prefeito, a Constituição Federal determina que eles sejam julgados por juízes diferentes, por assim dizer, né? Não, porque elas são melhores do que as outras, mas pela função especial que elas desempenham. Não é um privilégio, é uma maneira de você, inclusive, preservar essas pessoas de perseguições. O objetivo é esse. Então, por exemplo, o prefeito, o vereador, aliás, o prefeito, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Sim. E quem vai processá-lo é o Procurador-Geral de Justiça. Quem vai investigá-lo? Procurador-Geral de Justiça. Claro que o Procurador-Geral de Justiça, por lei, ele pode atribuir a investigação a um grupo de procuradores ou promotores de justiça, porque, obviamente, o procurador de justiça tem muito mais uma função política administrativa. Mas quem vai assinar a denúncia, digamos, contra um prefeito tal, só o Procurador-Geral de Justiça pode assinar. E vai fazer a acusação perante o Tribunal de Justiça, perante as respectivas câmaras criminais.
Até porque a gente fica imaginando, vamos supor, um município do interior, né? O promotor de lá, a dificuldade que ele teria, né, de denunciar o prefeito numa ação Não penal, conseguiria. sozinho, exposto. Às vezes, né? É muito assim. Quais são os desafios de um promotor no início de carreira? Rapaz, eu costumo dizer brincando que um promotor de justiça no interior, né? Meus colegas, meus amados colegas de primeiro grau, ele casa, separa e aparta briga de galo. Olha, o promotor de justiça na cidade de interior, o que é que ele faz? Ele faz a defesa do consumidor. Sim. Ele fiscaliza a aplicação das verbas públicas. Sim. Que o prefeito recebe, que a Câmara Municipal recebe. Ele entra com as ações civis públicas. Sim. Para tutelar, por exemplo, direitos sociais. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, tem a Lei 14.640, é uma lei interessante, que ela traz a obrigatoriedade é uma lei programática, né? Traz a obrigatoriedade de impor aos municípios a alocação de percentuais gradativamente maiores de crianças do primeiro grau, né? Em escolas públicas de tempo integral. Ai, que legal. E olha aí, quem é que fiscaliza isso e quem faz com que obriga o prefeito que não fizer isso por si só, né? Sim. O Ministério Público. Ou seja, o cara bate o escanteio, corre para cabecear, leva para bater o centro. Aí podemos entrar com a ação para investigação de paternidade. Somos, claro, a função também clássica, né? De acusar as pessoas que cometem crimes. Fazer júri. Fazer o júri. Mas são todos os crimes, né? Furto, roubo, tráfico. E o júri se sobrepõe mais. Sim. E outro motivo, até, desculpa, voltando aqui, né? Voltei. Uma das coisas que eu detesto, juro, meus colegas promotores não vão votar nunca em mim como conselheiro, é porque você disse uma coisa que é totalmente verídico. Nem sempre, por isso que o júri absolve culpados e condena inocentes. Por quê? Porque muitas vezes aquele jurado leigo, ele se deixa influenciar por quem tem a melhor retórica. Sim. Se eu tiver um advogado que seja, digamos assim... 2 metros de altura, imponente. Desinibido, que ele tem um carisma. Um carisma, uma pessoa que saiba se expressar bem, né? Que tenha saiba presença de espírito. As pessoas. Enfim, alguém que hoje se usa esse termo midiático, né? Sim. Mas não é bem o termo. Mas eu sei, se eu tiver um advogado que saiba se expressar muito bem, sim, e ele pega um processo no qual toda a prova seja contra o réu, ele vai conseguir absolver se o promotor de justiça que estiver no plenário não for também igualmente habilidoso, sim, em convencer mediante a oratória, o falar. A oratória é falar. Isso gasta uma energia danada, né? Então ganha, muitas vezes, desculpa eu dizer, mas muitas vezes o plenário do júri vira um circo. Não, e que é injusto com o promotor, que isso é só uma das milhares de atribuições que ele tem que fazer no interior, né? Como você estava relatando ele aqui. Sai do júri e vai fazer audiência. De outras coisas, responde por outros locais, chega para o promotor. Você sabe o que é que chega para o promotor e que a gente faz isso muito bem? Chega a briga de vizinho. Sim. E sabe por que resolver a briga de vizinho é importante? Porque quando você chega lá, o vizinho chega lá, olha, o João tá colocando aqui lixo na minha calçada. Fez isso a primeira vez, fez isso a segunda, a terceira. Rapaz, se você não tiver habilidade de fazer uma composição social daquele pequeno conflito, aquilo pode ter uma escalada e terminar no homicídio. É verdade. Então não é uma função desimportante você fazer o atendimento ao público, conciliar... De uma coisa aparentemente banal, se você for indiferente, aquilo ali pode virar uma coisa muito pior. Pode e vira. Né? Hoje eu peguei, antes de ontem, eu peguei um recurso
contra um arquivamento. Olha como era importante. Um paizinho, numa determinada cidade do interior, que eu não posso dizer qual, teve, pela prefeitura, negado o direito a uma educação inclusiva para a filha dele, que é autista. Certo. Chegou o promotor de justiça só, muito diligentemente, ingressou com a ação e obrigou lá a prefeitura a providenciar, né, profissionais que fossem capazes de lidar com as peculiaridades da criança que tem autismo. Então, o Ministério Público tem essa função social que é extremamente importante. Por isso que nós somos assoberbados. Não é por outra coisa, não. É porque a população confia no Ministério Público e vai para lá porque sabe que, de um jeito ou de outro, ou se nós não resolvemos, aqui a gente resolve depois. O possível a gente faz hoje, o impossível a gente está fazendo amanhã. Sim. É um intermediário de concretizar a justiça do âmbito social, muito abrangente, não é sempre com independência. Suas palavras sobre a instituição, tio, o que é que o senhor diz dessa instituição tão bela que é o Ministério Público? Rapaz, vou dizer uma coisa. O Feliciano é uma instituição que devolve cada centavo que é pago pelos nossos subsídios para a sociedade. É uma instituição vocacionada para a defesa da sociedade. Meus colegas, digo que eu conheço os meus colegas de primeiro grau, meus colegas de segundo grau, porque hoje, desde o ano passado, eu estou na função de conselheiro, então isso me permite conhecer muito os colegas por conta dos processos administrativos e o que eles fazem no interior. Então, o Ministério Público, como um todo, mas especificamente o Ministério Público do Estado do Ceará, é uma instituição vocacionada para a defesa da sociedade. Faz isso com ética, faz isso dentro de um espectro de desapego ao ego. Você não vai ver, me mostra um promotor de justiça famoso que gosta de se promover. Não tem. Vou lhe dar um exemplo. Chacina do Curió. Chacina do Curió. Meus colegas promotores de justiça do júri fizeram um trabalho belíssimo, processo extremamente, aquele processo é extremamente delicado, extremamente complicado, processo de milhares de páginas, pluralidade de réus, e conseguiram fazer justiça àquelas pessoas que foram injustamente mortas por agentes públicos. Então você vê que é um trabalho que... E você sabe quem são esses promotores? Ouviu falar quem foram? Não ouviu. Eu sei quem foram, mas não vou dizer. Porque eles não querem. Querem só desempenhar o seu trabalho com dignidade, com seriedade, não é? Com competência. E isso daí é a recompensa do bom trabalhador. Homens e mulheres não querem holofotes, não vão para a imprensa, não ficam, como eu vejo, infelizmente hoje eu assisto algumas tribunas de júri, infelizmente alguns colegas advogados, eu tenho o maior respeito pelos advogados, maior respeito, maior carinho, é função imprescindível. Mas as pessoas levando câmeras para a tribuna do júri, sabe? Aí depois publicam no Instagram. Eu acho que isso estamos no exagero. É um desrespeito eu acho desrespeitoso com o falecido, sabe? Mas cada um escreve sua biografia como achar melhor. Mas o Ministério Público não. Você não vê o Ministério Público saindo do tribunal do júri e dando entrevista. Nós damos entrevista, sim, porque nós damos satisfação à sociedade. O dever de comunicação social, isso, mas é feito pela nossa assessoria de comunicação. Legal. Os colegas não vão lá dizer não. Agora, só para complementar, é que preciso dizer uma coisa que
tem que ser dita. Diga. Meus amigos, se você perguntar para mim, Luiz, qual é a sua admiração? Assim, é pela Camila Pitanga, pela Scarlett Johansson, né? Ave Maria, se elas ligassem para mim, aliás, pode colocar o número aí, né? Mas há uma instituição fantástica, chama-se Defensoria Pública. São irmãs, né? São irmãs, mas eu confesso a você que a Defensoria Pública, rapaz, é absolutamente incrível. E sempre foi aqui no estado do Ceará. O estado do Ceará foi algum dos poucos estados na federação que tinha Defensoria Pública. São Paulo, durante muitos anos, não tinha Defensoria Foi Pública. até depois que eu me formei no estado de São Paulo. O estado de São Paulo criou a Defensoria Pública. Antes era o procurador do estado. E aqui nós sempre tivemos defensores públicos emblemáticos. Sim, é verdade. Emblemáticos mesmo, assim, pessoas que se destacaram. E aí, no júri, porque a Defensoria Pública com o Ministério Público, ao longo do tempo, é que ela vai ganhando, através da legislação, atribuições, né? Sim. E o reconhecimento, né? Vai mostrando o serviço e mostra a sua relevância também no sistema de justiça. Rapaz, eu digo assim, eu não posso expressar o carinho e a admiração, assim. Eu sempre trabalhei com defensores públicos que eu admiro mesmo, assim, cara, os caras, assim, pessoas que eu digo assim, rapaz, se eu cometesse um crime, eu queria ele na minha defesa. Eu queria ele. Sabe, tem um defensor público, tem um defensor público, mas hoje ele está no segundo grau, doutor Antônio, né? Sim. Um cara fantástico, rapaz, na 17ª criminal, assim, levando o mundo inteiro nas costas. Doutor Pedro Aulério, que tá em Sobral. Muito famoso, doutor Pedro Aurélio. Eu não conheço pessoalmente, mas as referências são ser humano maravilhoso, né? Um sujeito espírita, pessoa de uma sensibilidade humana diferenciada. Um ser humano diferenciado. Rapaz, mas quando eu trabalhei em Sobral, em 96, doutor Pedro Aurélio, ele trabalhava em todas as comarcas da região norte. Meu Deus. Subindo a serra e descendo a serra. E eu nunca ouvi do doutor Pedro Aurélio uma reclamação. E naquele tempo não tinha pagamento de substituição nem nada. A estrutura muito mais precária do que é hoje. Fazia atendimento ao povo. Que legal. Não sei como é que o doutor Pedro Aurélio conseguia tudo aquilo. E na época ele era um vem-vem. Agora não, né? Doutor Pedro Aurélio agora é bodybuilder, né? Sim. Mas ele sempre foi bodybuilder na atuação jurídica, na defesa. E assim eu poderia citar o nome de todos, porque eu lembro todos os defensores públicos que eu trabalhei. Legal, todos, eu lembro de todos. Fico orgulhoso e envaidecido. Mas é fantástico. A sociedade precisa saber. Olha, contem com a Defensoria Pública. Defensoria Pública, se você tiver um problema civil, quer fazer um uso capião, precisa fazer um uso capião, precisa fazer um divórcio, ou uma medida protetiva, Lei Maria da Penha, o que quer que seja, defesa, procure a Defensoria Pública que você vai ter, porque são os melhores profissionais, porque são selecionados em concursos extremamente difíceis e, assim como nós, e também como os magistrados, também como os advogados que são militantes, são pessoas que estão lá porque são vocacionadas. Aqui a gente registra nossa admiração pela nossa Igreja Defensoria Pública do Estado e a minha querida Defensoria Pública da União. É claro. Tio amado, já em linhas de encerrar esse nosso segundo episódio com o senhor aqui nos prestigiando, né? A gente falou muito do júri. E teve um juiz do júri que foi seu tio, chamado Vovô Pompeu. Eita. O que é que o senhor tem a dizer sobre o Vovô Pompeu, que foi juiz do júri? Meu avô, galera. Pai, doutor Pompeu de Souza Brasil. Eu acho que quando escrever a palavra cabra macho, foi pensando, devem ter pego assim um retrato do tio Pompeu e disse, pai, vamos inventar aqui um apelido aqui, alguma coisa. Cabra macho. Pompeu de Souza Brasil, na época em que, para você chegar na comarca, né,
Já era uma aventura. Uma aventura, né? Morava na comarca. E eu, claro, que eu era criança, né? O tio Pompeu já adulto, mas a tradição oral é muito forte. Sim. E por que eu lhe digo que a tradição oral é forte? Porque hoje eu conheço vários advogados, criminalistas respeitados, que trabalharam com o tio Pompeu, doutor Pompeu de Souza Brasil, e que aonde essas pessoas chegam, eles falam com nostalgia de como o meu tio Pompeu, ele conduzia as audiências. Ele trabalhou aqui em Fortaleza só no júri. Sim. Mas no interior ele era juiz geral. E todos dizem que era um homem muito rigoroso, extremamente rigoroso, né, na verdade, mas extremamente justo na aplicação da pena e extremamente corajoso. Legal. Pode perguntar o finado Mainha quem é o Dr. Pompeu de Souza Brasil. Eu fico muito orgulhoso, porque assim, ele faleceu, eu era muito novo, então eu tenho poucas recordações do meu avô por parte de mãe, né? Do vovô materno, o vovô pelo lado materno, que é o vovô Pompeu. Então eu fico muito feliz e também envaidecido e orgulhoso mas ele de ver essas palavras dele. E tia Suzana, né, a gente conversava muito sobre... Porque tio Pompeu e o meu pai eram grandes amigos. Tio Luiz. Isso, grandes amigos mesmo, assim, não vou dizer... gostavam de tomar um aperitivo. Sim. Desconfiei. Pronto, vamos deixar o resto para lá. E tia Suzana falava muito de tio Pompeu, porque eu tinha curiosidade, porque tio Pompeu era juiz, né? Sim. E eu queria saber, menino, mas o tio Pompeu não era assim, ele era muito fechado, muito... Tia Suzana disse uma coisa que eu nunca esqueci. Nunca esqueci disso. Ela disse, meu filho, que ela me chama assim, meu filho, seu tio Pompeu, ela é procuradora do município, né? Vovó Suzana. Tia Suzana é procuradora do município, né? E uma boa procuradora do município. Está aposentada, mas foi uma pessoa, então, uma pessoa do direito. E ela dizia, eu nunca via sentenças tão bem redigidas como a do Pompeu. Ele chamava Pompeu porque era o marido dela, né? Como a do Pompeu. Ele dizia, tinha uma fundamentação, tinha um relatório, tinha um dispositivo que eu lia, que ela devia ler, porque ele também trabalhava em casa, né? Não trabalhava só no fórum. Ela dizia, seu tio Pompeu fazia uma das as mais belas sentenças, mais bem fundamentadas, muito inteligente. E aqui eu vou contar só a última história. Conte. Uma coisa peculiaríssima. Eu tava lá na Sertões Off-Road, fazia aqui o merchandising, que é a melhor oficina de multimarcas, mas que tem, digamos assim, know-how especial em relação a carros 4x4, meu amigo Cláudio. Eu tava lá, eu sempre tive carro 4x4, né? Sim. E tava lá fazendo não sei o que na minha Defender. E comecei a conversar com o mecânico que estava... Me lembro até o que era. Estava trocando a correia dentada, que na Defender não é problema, porque é um pé de boi. Certo. Aí eu conversando com ele, sempre gosto muito de conversar. Eu converso muito com o pessoal do Uber. Eu tô na lista negra deles. Os caras conversam demais. Aí ele dizendo, eu disse, é de onde? Não, agora aqui, mas eu morei muito tempo no Quixadá, não sei o que. Qual foi a época que você morou no Quixadá? Ele disse, não, rapaz, na década de 75, 85. Isso foi mesmo, foi. Você conheceu um juiz de lá? Disse, não, só tinha um juiz lá. Disse, quem era? Disse, pô, Dr. Pompeu. Eu disse, é mesmo, mas eu não disse nada, né? Sim. Aí, doutor Pompeu, e ele era bom? Disse, doutor, o homem mamava na onça. Aí ele contou essa história. Disse que certa vez tinha um cara que sempre fugia de todo lugar. E era um criminoso muito perigoso.
E ninguém tinha coragem de mandar prender esse cara. Tio Pompeu, bufo, mandou prender o homem. E prenderam. Prenderam o homem. Ninguém tinha... Cara, ali no Baixo Jaguaribe, o cara era conhecido. Certo. Assassinado, roubo, um carga torta desse da vida. Certo. E o cara disse, doutor, ninguém tinha coragem de tocar no homem. Doutor Pompeu mandou prender. Foi mesmo? Foi. Eu pensei que a história ia acabar aí. Aí ele disse, você sabe o que é que aconteceu? Eu disse, não. Sabia que tipo, não tinha sido assassinado, né? Disse, olha, esse cara fugiu da cadeia de Quixadá e uma certa vez, já foragido, ele se escondeu debaixo do carro da garagem do Dr. Pompeu. Fala-me, Nossa Senhora. E aí a empregada, eu disse, rapaz, o que foi que houve? Eu sabia que tipo, Pompeu não tinha sofrido atentado, né? Sim. Isso é o que foi que houve? Rapaz, aí ele rindo, né? Senão a empregada foi varrer a garagem, aí encostou a vassoura no carro, quando ela se abaixou... Tinha um homem. Tinha um homem lá, aí ela disse, doutor Pompeu, aí disse que Pompeu saiu com um revólver, o cara correu léguas aqui. Eu digo, rapaz, só de Pompeu mesmo pra... Eita, isso aí era corajoso, viu? Era. Ô, tio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Pra gente aqui do Pode Falar em Direito, recebê-lo aqui é um dia de aprendizado, é um dia de uma energia positiva, é um dia de alegria, enfim, a nossa vibração, a nossa harmonia contigo, desde sempre, né? Que transcende o sangue, é algo muito especial. Muito obrigado por tudo, principalmente pelas palavras queridas aí ao vovô. Olha, eu que agradeço aos irmãos, né? Florencio. Sim, nosso diretor. Porque ele que me chamou, né? Florencio é uma figura queridíssima, sim, extremamente inteligente, extremamente criativo. Demais. Corajosamente criativo, porque tendo pai e mãe no direito, né? Sim. Fez a opção por aquilo que o coração mandava, né? Que é a comunicação social. A comunicação social, né? Quem é que diria, né? Sim. Todo mundo querendo ir para as coisas que são mais, digamos, por caminhos formais, que já estão trilhados, e ele foi desbravar um caminho diferente. Com muito sucesso, né? Sim. Porque eu vi o estúdio de vocês aqui, é espetacular. Obrigado. E você, que é um cavalheiro, que vou dizer um negócio. Eu não sei como é que uma pessoa tão inteligente... Eu fico com vergonha. Foi em primeiro lugar no concurso? Foi não. Foi. Mas um cara inteligentíssimo. Agora uma coisa, eu não compreendo como é que um cara desse torce Fortaleza. É um negócio que... Bem, assim, eu tenho que controlar agora a minha soberba. Eu tô achando que... porque... né? Mas aos dois irmãos, eu tenho um sincero agradecimento. À equipe técnica que está aqui atrás. Né? Fábio Júlio. Então, muito obrigado. Agradeço a quem nos ouvir. Nos perdoe se falamos algo de forma indevida, mas com tudo que falamos aqui foi com a intenção de trazer o direito para vocês de forma descomplicada. E só isso. Tio, foi espetacular, viu? Um dia memorável, e vamos ter outros encontros. Outros encontros, se Deus quiser. Amigos, amigas, muito obrigado por tudo. Dedicamos o programa de hoje ao Dr. Antônio Eduardo Pompeu de Souza Brasil, conhecido como Vovô Pompeu. Cheiro, fiquem sempre com Deus. Tchau. Amém.